Olá, provavelmente você está vendo a reprise dessa live e hoje eu vou te contar quais alimentos que vão te ajudar a secar. Então, se você quer descobrir quais são esses alimentos, fique comigo até o final dessa live. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Vou dar alguns minutinhos, só para o pessoal poder entrar, mas sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença de todos. Hoje nós vamos falar, eu vou revelar aqui para vocês quais alimentos que ajudam a secar. Se você quer secar, fica comigo até o final dessa live que eu vou revelar quais são esses alimentos e eu já vou adiantar aqui, que são mais simples e mais fáceis do que vocês possam imaginar, tá certo? Então, fiquem comigo até o final, que eu vou revelar quais são eles, tá bom? Já anotem as suas perguntinhas aí, quem tiver dúvidas pode anotar e vão mandando aqui no chat, tá bom? Lembrando que essa live vai ficar gravada, certo? Então, para quem quiser assistir de novo, ou enviar e compartilhar com algum amigo, parente, ela vai ficar salva, e já vai estar disponível assim que eu finalizar, já vai estar disponível lá no meu feed, tá? Mas lembrando que é importante a participação de vocês ao vivo, porque vocês podem mandar as perguntas diretamente para mim na hora, tá? Eu vou responder na hora, A gente consegue ter essa interação muito maior, por isso que o ao vivo é tão bacana, tá certo? Então vamos lá! Sejam muito bem-vindos e vamos conversar sobre quais são esses alimentos que vão ajudar você a secar. Se esse é seu objetivo, se você quer secar, se você quer emagrecer, fica até o final dessa live que eu vou revelar, tá? Bom, secar, emagrecer, perder gordura é uma coisa que muita gente quer, Mas a maioria das pessoas fazem tudo aquilo que não é para ser feito, elas fazem, E aí aquele efeito acaba sendo contrário, tá? O que as pessoas costumam fazer? Costumam querer aqueles métodos milagrosos, que a gente sempre fala. Costumam fazer o processo errado, ou dietas muito restritas, ou acabam partindo para chás emagrecedores, cápsulas emagrecedoras, chá seca-barriga. E aí o que acontece? Não funciona, Às vezes até, quando começa a fazer essas dietas restritas, até por um período de tempo ela até funciona, só que você não consegue manter por muito tempo. Aí o que acontece? As pessoas vivem no efeito sanfona, tá? E esses alimentos que eu vou contar para vocês hoje, se vocês utilizarem aí na sua rotina alimentar, vai ser algo que vocês vão conseguir manter pro resto da vida. Então, os maiores benefícios de vocês incluírem esses alimentos na rotina alimentar de vocês é que eles vão, vão fazer com que você siga esse processo para sempre, Não é aquela coisa momentânea, não são aqueles alimentos super caros, aqueles alimentos de difícil acesso ou aquelas dietas extremamente restritas, produtos muito caros, não. São alimentos básicos, que realmente funcionam, tá? Todo mundo quer aquelas estratégias extremamente mirabolantes, difíceis, mas ninguém acaba fazendo realmente o básico que funciona, tá? E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Eu vou contar uma história, algumas histórias para vocês aqui agora, exatamente sobre casos parecidos com esse. Tem uma paciente minha que ela veio, no consultório conversar comigo e tal, me contando que ela tinha utilizado, que ela queria muito secar. Ela queria muito secar, mas não sabia o que fazer, então ela foi lá e começou a tomar remédio para emagrecer. Acredito que muita gente que tá aqui, contem pra mim aqui no chat. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já sentiram essa vontadinha, já ficaram nessa tentação, ou até mesmo já tomaram remédio para poder emagrecer, para poder secar. Mas aí o que aconteceu, tá? Eu vou contar exatamente o que aconteceu para simbolizar aquilo que eu acabei de falar. Ela tomou remédio, por um período ela até emagreceu, ela conseguiu secar um pouco, só que a hora que ela parou de tomar, o que aconteceu? O efeito rebote foi muito grande, tá? Ela recuperou todo o peso que ela tinha perdido e ganhou mais.
Porque esses remédios, eles atuam como inibidores de apetite. Então, quando você está tomando eles, você fica sem fome. Então, você não come, né? Você fica sem vontade de comer. Então, você come ali um pouquinho, passa muitas horas sem comer. Então, você, né, simplesmente não come. 2 problemas disso. Primeiro, porque nutricionalmente não é saudável, né? Porque você não ingere a quantidade de nutrientes que o seu corpo precisa. E segundo, você não vai poder ficar tomando remédio para emagrecer pro resto da tua vida, né? E quando você para de tomar, o que acontece? O efeito rebote. Aí ficam, né? As pessoas acabam ficando nesse eterno efeito sanfona. E foi exatamente isso que aconteceu com uma paciente minha. Então aí ela veio desesperada. Ela falou: Carol, eu parei de tomar o remédio, aí eu engordei o dobro, eu tô desesperada, não sei o que fazer. Me ajuda. Então o que que eu fiz? Eu incluí esses alimentos na rotina dela, organizei a rotina alimentar dela, né? E pronto, ela conseguiu realmente secar, conseguiu baixar o percentual de gordura dela, emagreceu e principalmente conseguiu levar isso pro resto da vida. Ela falou: Carol, nossa, era muito mais simples do que eu imaginava. Nossa, eu achava que eu tinha que tomar remédio, que eu tinha que parar de comer, que eu tinha que fazer coisas milagrosas, mas não é. É só você adaptar a sua rotina alimentar com alimentos que realmente ajudem a fazer, né? Ajudem a aumentar essa queima de gordura, mas principalmente que você consiga manter por muito tempo e não fique nesse eterno efeito sanfona, tá? Outra história aqui, teve uma outra paciente minha. Gente, só fazendo uma ressalva aqui, só deixem aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá bom, tá? Eu esqueci de perguntar lá no início, mas digitem aqui pra mim, tá? Só pra me dar um feedback, porque às vezes o áudio fica um pouquinho ruim e tal, e vocês não conseguem me ouvir bem, tá bom? Então quem puder, deixa aí no chat pra mim. Outra história que eu vou contar pra vocês de outra paciente que eu recebi no consultório há um tempo atrás. Ela também, naquela vontade que ela tinha absurda de secar, eu quero secar, eu quero secar. Ela partiu por uma dieta dessas de internet, não sei se... Ai, legal, a Delma tá respondendo aqui que tá ótimo, obrigada pelo feedback. Então ela veio me contar que ela utilizou essas dietas de internet, eu não sei se foi de blogueira, eu não sei qual tipo de dieta que foi, tá? Mas em suma, a dieta se baseava em apenas 600 calorias. Ela naquela vontade, não, porque eu preciso secar rápido, ela começou a fazer uma dieta de 600 calorias, gente. Aí vocês imaginam, vocês acham realmente que essa mulher conseguiu secar e manter? Não, ela não. E eu vou contar pra vocês quais os sintomas que ela tinha. Me contem aqui no chat se vocês já passaram por isso e vocês tiveram esses sintomas. Ela falou assim pra mim: Carol, eu tinha... eu fiquei tão irritada, mas tão irritada, que ela falou, eu não conseguia conviver com os meus filhos, porque era uma restrição calórica tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia ouvir a voz dos meus filhos. Eu não conseguia conviver com eles, eu não conseguia conviver com o meu marido. Tudo eu tava irritada, eu chorava. Todas as vezes que eu sentava à mesa para fazer uma refeição, eu chorava. Porque era uma quantidade muito restrita de comida e era... uma seletividade de alimentos muito grande. Ela só podia comer alguns alimentos, era só frango grelhado, aqueles turricados, não podia pôr tempero, era só salada de folhas, então ela não tinha uma diversidade alimentar. Aí o que aconteceu? Ela fez por um mês, ela nem perdeu tanto peso, ela perdeu muito mais massa magra, porque ela não tinha nutrientes no corpo, então ela perdeu um pouco de gordura, mas perdeu muita massa magra. E qual é o problema de você perder massa magra? Quando você tem uma perda muito grande de massa magra, por ficar muito tempo nesse efeito sanfona de emagrece, engorda, existe uma perda muito grande de massa magra. E quando isso acontece, o nosso metabolismo de repouso, ele tende a trabalhar de uma forma mais lenta. Tá? Então, além dela ter, ficado numa restrição alimentar absurda, nervosa, ansiosa, triste, ela ainda teve uma perda muito grande de massa magra, com certeza o metabolismo de repouso dela
também diminuiu, ou seja, ela ficou com o metabolismo um pouco mais lento. Então ela não conseguia emagrecer, ela perdeu acho que 2 quilos. Pense, gente, uma dieta de 600 calorias, ela perdeu acho que 2 quilos só, em um pouquinho mais de um mês, e ela falava, meu Deus, aí eu fazendo uma dieta super restrita dessa, eu não consegui emagrecer quase nada. E aí o cabelo começou a cair, a unha ficou extremamente fraca. Aí o que aconteceu? Ela, né, começou a comer novamente, né, porque ela não conseguiu manter, porque gente, nunca ninguém vai conseguir manter uma dieta desse tipo, né? Aí ela começou a comer compulsivamente, começou a gerar episódios de compulsão alimentar. Por quê? Porque restrição demais gera compulsão. Então, quanto mais restrita for a sua alimentação, né, quanto mais alimentos proibidos, né, você ficar incluindo ali, não, porque isso não pode, isso é proibido, mais vontade você vai ter. Então ela falava, nossa, ela amava pão, né? Ela falava, nossa, eu ficava sonhando com uma fatia, em poder comer uma fatia de pão. Gente, isso não é vida, tá? Isso não é vida. Aí o que aconteceu? Ela começou a comer de forma, de uma forma compulsiva, né? Ela não conseguia controlar essa compulsão alimentar dela. O que aconteceu? Ela engordou, né, os 2 quilos e pouquinho lá que ela tinha emagrecido e mais 3 quilos. Ou seja, o tiro acabou saindo pela culatra. Por quê? Porque ela quis secar, ela quis emagrecer, mas ela fez o que não era para ser feito, que é restringir demais a alimentação. E eu sempre, quem acompanha meus conteúdos sabe, eu canso de falar que para você emagrecer, não significa que você precisa comer pouco. Você precisa comer certo, né? Você precisa estar em déficit calórico, mas você precisa comer os alimentos certos, né? Que vão te gerar mais saciedade, que vão te deixar, né? Os macronutrientes lá, as proteínas, carboidratos e gorduras, que vão te deixar bem saciado e que vão, né, fazer com que você consiga manter esse processo pro resto da vida, tá? Então, ó, já vimos aqui o que você não pode fazer para tentar secar, tá? Que não vai dar certo. Primeiro, tomar remédio para emagrecer. Não vai funcionar, tá? E assim, gente, esses medicamentos que são inibidores de apetite, eles agem diretamente no nosso sistema nervoso, tá? Então, eles causam muita irritabilidade. Eu já recebi pacientes que desenvolveram síndrome do pânico por estarem utilizando esse tipo de medicamento, tá? Lógico, eles têm uma função, tá? E esses medicamentos, eles foram criados para aquelas pessoas que têm obesidade mórbida, né? Que precisam fazer uma cirurgia de redução de estômago, né? A cirurgia bariátrica. Então, ele é indicado nesses casos. E não para uma pessoa apenas que está com sobrepeso, né? E não quer fazer uma reeducação alimentar, que não quer praticar atividade física. Então, é mais fácil você ir lá e tomar um remédio para inibir seu apetite, tá? Mas não é para isso que ele é indicado, tá? Ele tem a sua indicação, mas não é para isso, tá? Até porque depois você vai precisar, né? Perdeu o peso, como é que você vai manter isso? Porque daí você tá sem apetite, depois você volta a ter apetite e você engorda tudo de novo, tá? Então esquece. Remédio para emagrecer não funciona, tá? Essa estratégia não funciona. Segundo, dietas extremamente restritas, como essa que eu contei da minha paciente, essas dietas que aparecem na internet, dieta fulano, beltrano, ciclano, não funciona, gente, tá? Restrição calórica absurda não funciona. Na verdade, quando a gente começa um processo de reeducação alimentar, claro, a gente faz uma leve restrição calórica, mas a gente pensa muito mais em qualidade alimentar, em organizar, né, organizar a rotina desse paciente que não tem o costume de comer nos horários certos, de fazer refeições certas, melhorar a rotina alimentar dele e principalmente melhorar a qualidade dos alimentos. Isso é muito mais importante do que você restringir calorias. Fazer uma dieta de 600 calorias é um absurdo, é muito pouco. 600 calorias é muito pouco. E ela era uma mulher ativa, né? Então, não faz sentido algum, tá? Então, não funciona também. Restrição calórica absurda, esqueçam, tá? Esqueçam essas dietas de internet,
porque você pesquisa lá, porque a blogueira falou, porque fulano falou. Não, tá? Não funciona. Se você quer secar, mas principalmente se livrar do efeito sanfona, não cometa esses dois erros, tá? Fica aqui comigo que eu já vou contar quais os alimentos, o que você precisa fazer, quais alimentos que você deve consumir para realmente conseguir emagrecer, conseguir secar, mas principalmente se livrar do efeito sanfona. Que essa eu acho que é uma das maiores dores, né, de quem quer emagrecer. Uma grande frustração é porque as pessoas emagrecem, mas não conseguem manter, tá? Mas por quê? Porque utilizam as estratégias erradas, tá bom? Então já peguem papel e caneta aí que logo eu vou explicar para vocês, tá? Então, as pessoas quando procuram, né, esses métodos de emagrecimento rápido para secar rápido e tal, assim, 99% das vezes são os métodos errados. É o jeito errado de fazer o negócio. Então, o que as pessoas procuram? Chá seca-barriga, cápsula emagrecedora, aquele alimento que eles falam que, né, às vezes as pessoas estipulam um alimento, né, aquele alimento que é febre, que esse se você ingerir tal alimento, você vai secar a gordura abdominal. Seque gordura, gordura abdominal só consumindo esse alimento. Gente, não existe, tá? Não existe nenhum alimento sozinho que faça você emagrecer e não existe nenhum alimento sozinho, né, que se você comer, só ele que vai, né, que vai fazer você perder peso. Não, o emagrecimento é muito além disso. O emagrecimento ele é um conjunto de bons hábitos que você tem que incluir na sua vida para que ele funcione, tá? Não adianta nada você ir lá e se entupir do alimento X lá que o fulano tá falando, ou se entupir de chás emagrecedores, cápsulas emagrecedoras, shakes, se você não tiver uma rotina alimentar certa. Não vai funcionar, tá? Outra história que eu vou contar aqui pra vocês, que aconteceu comigo essa semana. Ai, gente, meu Deus, tá, vou contar. Eu tava na academia, e aí eu tava conversando lá com um amigo meu que trabalha numa loja de suplementos, e aí eu tava ali, eu olhei e tinha uma caixinha de chá seca-barriga. É exatamente esse nome, era chá seca-barriga. Aí eu olhei, eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, por que vocês estão vendendo isso daqui aqui, né? Não faz sentido algum, a gente tá numa academia, né, num lugar que a gente incentiva a prática de atividade física, que a gente incentiva a prática da alimentação saudável. Por que vocês estão vendendo esse chá seca-barriga aqui? Dele falou, Carol, vou te contar por quê. Porque tem algumas mulheres que elas vêm aqui só para comprar esse chá, porque elas querem secar a barriga. Daí eu falei, tá, mas essas mulheres, por acaso, elas praticam atividade física? Não. Ele falou, não, elas só vêm aqui na academia, elas não treinam aqui. Elas só vêm aqui na academia para comprar esse chá de seca-barriga e vão embora. Eu falei, tá, e essas mulheres, pelo que você conversa com elas aqui, elas se alimentam de uma forma correta? Não, Carol, elas já falaram que elas não se alimentam bem, que elas querem só tomar o chá, não praticam atividade física, não se alimentam bem e elas querem só tomar o chá seca-barriga. Gente, e eu vou contar pra vocês, uma caixinha que é mais ou menos do tamanho daquelas caixinhas que a gente encontra no mercado tradicionais quadradinhas lá, se eu não me engano, eu não lembro exatamente, mas era 20 e poucos reais, quase 30 reais, uma caixinha de chá que dizia que era seca-barriga. Aí pense, aí olha como, né, as pessoas distorcem as coisas. As mulheres elas não praticam atividade física, elas não se alimentam bem, mas elas têm aquela crença de que se elas tomarem aquele chá seca-barriga, elas vão emagrecer e realmente vão secar a barriga. Vocês acham que isso funciona? Não, não funciona. Não funciona. O que funciona, aí quando você lê lá no rótulozinho lá, costumem perceber, desse eu não olhei, mas normalmente eu olho. Quando vocês vêm lá nas informações nutricionais, no modo de uso, sempre vem uma cláusulazinha embaixo, lá bem pequenininha, que diz assim, para esse produto ser efetivo, ele tem que estar associado à prática de atividade física e uma alimentação equilibrada.
Olhem para ver, a maioria desses alimentos tem isso. Idem para aqueles produtos lá que eles vendem como cinta que não sei o que, cinta que seca a barriga, cinta que diminui medidas, eles sempre vêm com uma cláusula embaixo dizendo exatamente isso. Para que esse produto tenha efetividade, eles têm que estar associados a práticas de atividade física e uma alimentação equilibrada. Ou seja, o que isso tudo quer dizer? Que esses produtos não vão adiantar nada. Se você fizer isso, se você consumir esses produtos, mas não estiver praticando atividade física e não tiver com uma alimentação adequada, não vai adiantar nada. Ou seja, o que vai acontecer? Você vai gastar o seu dinheiro, porque não é barato, era bem caro, inclusive, e não vai funcionar. Porque o que funciona é atividade física, alimentação adequada, ingestão de água e um sono de qualidade. Ponto. Então, não funciona, não caiam nesse conto, né, que o chá vai lá e vai mudar a sua vida e secar a sua barriga, porque isso não vai funcionar, tá? Isso serve para chá, isso serve para cápsula, isso serve para o alimento X lá, não vai funcionar, tá, gente? Então, risquem aí também da sua vida. Cápsulas, chás, shakes não vão fazer você secar, tá? Eles não vão mudar a sua vida e não vão fazer você emagrecer. O que vai fazer você emagrecer, tá? Atividade física, alimentação adequada, um sono de qualidade e ingestão de água, atividade física, alimentação e sono, tá? É isso que funciona. É o básico que funciona, tá? Porém, tem alguns alimentos, a gente falando aqui agora na questão de uma alimentação equilibrada, tem alguns alimentos que eles ajudam a potencializar essa queima de gordura. Ou seja, quando você faz uma alimentação rica em alimentos como esses que eu vou falar aqui para vocês agora, esse processo ele acontece de uma forma mais efetiva, tá? E principalmente são alimentos que você consegue manter aí essa ingestão para sempre, tá? Para evitar que você fique nesse eterno efeito sanfona, tá? E esses alimentos são muito mais simples do que vocês possam imaginar, tá? E agora eu vou contar para vocês quais são esses alimentos, tá? Já pega papel e caneta aí para vocês anotarem. E ó, eu quero que vocês anotem, que vocês apliquem isso na sua rotina alimentar, tá? Façam isso aqui que eu tô ensinando para vocês hoje e depois eu quero que vocês me contem lá. Pode escrever nos comentários da live, pode me mandar por direct, tá? Eu quero saber como que tá sendo o seu resultado, tá bom? Mas aplica lá direitinho, igual eu vou ensinar pra vocês aqui, tá bom? Então, primeiro alimento, né? Primeiro grupo de alimentos que vocês precisam consumir para acelerar aí esse processo de queima de gordura aí, para vocês secarem efetivamente, tá? Alimentos integrais, que são alimentos integrais que são, né, e os alimentos que são ricos em fibras. Pra que eu preciso? Aí vocês vão perguntar, Carol, por que eu preciso? Por que isso vai me ajudar na queima de gordura? Primeiro, porque todos os alimentos que são ricos em fibras, eles dão uma saciedade maior, tá? O que isso significa? Quando você come esses alimentos, você consegue se manter saciada por mais tempo, ou seja, é diferente dos alimentos refinados, né? Que quando você come, um pouco depois você já tá com fome de novo e você quer ficar beliscando o tempo todo. Os alimentos ricos em fibras, né? Que são, né, os integrais e tudo mais, o pãozinho integral. Depois eu vou dar mais alguns exemplos pra vocês, tá? Eles vão te dar mais saciedade porque eles têm mais fibras. Ou seja, você vai comer eles e vai passar um tempo maior, muito maior saciado. Tá? Você não vai ficar com fome, com vontade de ficar beliscando o tempo todo. Porque quando você tá bem alimentada, você não abre brecha para ficar beliscando o tempo todo. Agora, se você tiver com fome, você vai ficar beliscando o tempo inteiro, tá? Ó, a Clair tá dizendo aqui que ela é uma desse tipo de pessoas que ela acaba emagrecendo e sempre engorda de novo. Que ela vive nesse efeito sanfona, tá? Mas me conta aqui no chat, Clair, essas estratégias que você estava usando para tentar emagrecer e que não deram certo, que você vive nesse efeito sanfona, foram alguma dessas aqui que eu te falei? Provavelmente deve ser, tá? Então, para que você acabe com isso de vez aí na sua vida,
Anota esses alimentos aí, vai incluindo na tua rotina, depois vem me contar como é que foi, tá? Então, alimentos integrais dão mais saciedade, tá? Gente, isso não significa que os alimentos integrais não tenham calorias, tá? Às vezes o pessoal acha, porque alimento integral pode comer, né? Porque não tem caloria. Integral emagrece e o branco engorda. Não, não tem nada a ver. Muitas vezes, em questão de calorias, eles são equivalentes, porém, eles têm uma qualidade maior. Por eles terem mais fibras, eles dão mais saciedade. Ou seja, você pode comer aquela quantidade ali, tá? Que você vai se manter saciado por mais tempo, ou seja, vai evitar os beliscos de todo dia, né? Vou lá, belisco uma bolachinha, vou lá e belisco um chocolatinho, uma balinha, ou não sei o que, entendeu? Quando você tá saciado, você não abre brecha para que isso aconteça, tá certo? Segundo ponto muito importante dos alimentos integrais, eles ajudam o funcionamento do teu intestino, tá? Gente, o intestino, quando a gente pensa em emagrecimento, ele é o órgão mais importante, tá? Porque é ali que acontece a absorção de todas as vitaminas, de todos os nutrientes. Então, quando o nosso intestino, ele não está funcionando de uma maneira legal, né? Quando você não consegue ir ao banheiro lá, quando você tem aquele intestino muito preguiçoso, o seu processo de emagrecimento fica muito mais difícil. Ou seja, fica muito mais difícil de você secar. Então, assim, a primeira coisa que eu avalio nos meus pacientes quando a gente pensa em emagrecimento, é o intestino. Tá, mas o teu intestino tá funcionando bem? Não. Eu fico 3, 4 dias sem ir ao banheiro. Então, a primeira coisa que a gente vai é melhorar esse funcionamento do intestino. E como que a gente faz isso? Com alimentos ricos em fibras, tá? Mas não adianta só consumir alimentos ricos em fibras, você tem que associar a ingestão de água, tá? Precisa consumir fibras e tomar bastante água para que esse trânsito intestinal funcione de uma maneira eficiente. Então, se você tiver com seu intestino funcionando bem, já vai contribuir para o seu processo de emagrecimento. E, claro, para a absorção também de todos os nutrientes. E segundo, por esses alimentos darem mais saciedade, também vai favorecer, tá bom? E aí você vai me perguntar, Carol, mas quais são esses alimentos que são integrais ou ricos em fibras? Bom, os ricos em fibras são, como eu já acabei de falar aqui, são os integrais, tá? Pãozinho 100% integral, o arroz integral, macarrão integral, tá? Fibras que são muito importantes aí na nossa alimentação, aveia, chia, linhaça, pode ser tanto a dourada quanto a marrom. Esses são alimentos muito bons, além de ter várias outras propriedades que vão ajudar e vão contribuir também no seu processo de emagrecimento, tá? Mas essas são as duas funções principais. É dar saciedade para que você não fique beliscando todo o tempo e fazer o seu intestino trabalhar de uma forma mais eficiente, tá bom? Então, anotaram aí? Primeiro alimentos, tá? Primeiro exemplo de alimento ali que vai te ajudar a secar são os alimentos ricos em fibras, tá bom? Segundo alimento que não pode faltar na sua rotina alimentar se você quer secar, mas principalmente se livrar do efeito sanfona. Se livrar lá do emagrece, engorda. Sempre incluir nas suas refeições fontes de proteínas magras, tá? Por que isso é importante? Porque o poder de saciedade da proteína é muito maior do que de um carboidrato, por exemplo. Então, quando você associa lá um carboidrato rico em fibra, por exemplo, um pãozinho 100% integral, com uma boa fonte de proteína magra, como, por exemplo, ovos, que é uma coisa super simples, você tem uma refeição completa, que vai te dar muita saciedade. As proteínas, elas são importantes para isso, para dar saciedade, né? Claro, tem inúmeros também benefícios, mas quando a gente fala em processo, de perda de gordura, a proteína é muito importante por causa disso, tá? E o que acontece? A metabolização da proteína, ela é mais lenta, ou seja, o nosso corpo precisa trabalhar muito mais para metabolizar uma proteína. Consequentemente, a gente estimula, o nosso corpo a trabalhar mais, tá? Então, ele tá sempre trabalhando, tá? E isso é muito bom, tá? Porque ele ajuda, favorece, um gasto calórico um pouquinho maior. Faz o nosso metabolismo de repouso trabalhar, Lógico, não é muito mais, mas já existem estudos que afirmam
que quando você consome uma quantidade proteica ideal, né, que é lógico, também você não vai comer só proteína e mais nada, não, uma quantidade proteica ideal, né, em todas as refeições, sempre inclui, além da saciedade, ela também faz com que o corpo trabalhe de uma maneira mais rápida e isso ajude, né, a aumentar um pouquinho o metabolismo de repouso, tá bom? Então, muito importante incluir proteína aí em todas as refeições, tá? Quais proteínas, Carol? De preferência, as proteínas magras. Ovos, tá? Que é uma proteína, além de ser uma proteína, uma excelente fonte de proteína, uma excelente fonte de gorduras boas, tá? Um custo bom, você encontra em qualquer lugar e você pode fazer tanto nas pequenas refeições, café da manhã e lanchinhos, quanto nas grandes refeições, almoço e jantar, tá? Então, ovos é uma excelente fonte de proteína. Frango, tá? Mas não precisa ser só o peito de frango, pode ser outros cortes, tá? Para você não ficar também naquela monotonia alimentar de todo santo dia comer só peito de frango, peito de frango, peito de frango. Não, você pode variar tanto os cortes do frango quanto o tipo de preparação, tá? Também não precisa fazer frango grelhado só todos os dias. Você pode fazer ele assado, você pode fazer ele refogado, você pode fazer, né, ele assado com legumes junto, que fica muito bom, tá? Então variar para você não ficar nessa monotonia alimentar, porque isso também faz com que você desista, né, de dietas, fazer dietas muito monótonas, né? Ou seja, não ter diversidade alimentar. Você fica comendo todo santo dia a mesma coisa, isso cansa. Ninguém aguenta comer todo dia a mesma coisa, eu não aguento. A comer peito de frango grelhado todo santo dia não vai funcionar, tá? Então pode variar os cortes do frango e pode variar o jeito de preparar também, tá? Carnes bovinas magras também, por exemplo, patinho, coxão mole, são bons, né? São boas partes aí da carne bovina que são, né, cortes mais magros que você pode incluir aí também. E falando em carne suína, para quem gosta, o lombo suíno também é uma boa opção, tá? Ele tem um alto valor biológico, é uma excelente proteína e é um corte mais magro, tá? Então, também é uma boa fonte de proteína para você incluir aí também, para não ficar comendo todo santo dia a mesma coisa, tá bom? Terceiro grupo, né? Terceiro grupo de alimentos que você tem que incluir na sua rotina para que te ajude a secar. Frutas, legumes e vegetais. Ai, Carol, mas que clichê. Gente, eu falei, é o básico que funciona, tá? Frutas, legumes e verduras para quê? São excelentes fontes de fibras também. Vão te dar saciedade, além de terem muitos nutrientes. Então, por exemplo, antes de vocês comerem lá, antes de vocês almoçarem, antes de vocês montarem o seu prato, faz um pratão de salada, tá? Com saladas variadas. Ai, Carol, mas eu não gosto de salada, não curto muito salada. Faz legume cozido, faz legume assado, dê preferência para aquilo que você já gosta, vá variando os tipos de legume, mas sempre inclua, tá? Sempre inclua. Ou faz um pratão de salada antes, vocês podem ver, quando vocês fazem, né, quando a gente faz um pratão de salada antes e come, quando você vai comer daí o seu prato lá principal, carboidrato, proteína, você já tá muito mais saciado. Ou seja, isso favorece muito a queima de gordura. Porque você já faz aquele pratão, além dos nutrientes que você tá ingerindo, como eles são muito ricos em fibras, você já vai ficar saciado. Então, você não vai precisar comer muito depois, tá? Então, legumes e verduras sempre nas refeições. Se não gosta de salada, inclua legume cozido, legume assado, legume misturado junto com algum tipo de proteína, assado com frango ou junto na carne de panela, não tem problema. O importante é você consumir uma quantidade legal, tá? Se você conseguir um pratinho daqueles cheio, um pratinho de sobremesa cheio, ou até mesmo um prato mesmo normal cheio, perfeito. Mas se você não conseguir pelo menos meio prato, quando você for fazer a divisão lá do seu prato, pelo menos metade do seu prato tem que estar preenchido com legumes, tá? E aí a outra metade a gente divide, 1/4 para carboidratos e 1/4 para proteína, tá bom? E as frutas também são muito importantes. Ah, Carol, mas tem frutose e frutose engorda. Gente, não é assim, tá? Fruta tem frutose, mas não é a frutose que faz você engordar.
É o excesso de consumo de outros alimentos que vai prejudicar o seu processo de emagrecimento, tá? Por exemplo, se você comer 15 porções de frutas por dia, lógico que você vai ganhar peso, tá? Mas se você comer ali umas 3 porções de frutas por dia, tá ótimo. E sempre inclua essas frutas entre as refeições, tá? Porque isso vai ajudar, porque a fruta também é muito rica em fibra, tá bom? Então, além de ser um alimento excelente, também vai te ajudar a dar saciedade. E a fruta, gente, você pode fazer tanta coisa com ela, você pode misturar com uma aveia para ficar mais rica ainda, né? Para você ter uma quantidade de fibras ainda muito maior. Você pode misturar uma fruta com aveia, que vai te dar mais saciedade. Você pode misturar com uma chia, você pode misturar com uma linhaça. Então, você consegue associar ela com outros alimentos e deixar a sua refeição muito mais rica. Então, é muito importante. Se você quer secar, você tem que consumir frutas, tá? Tira isso da cabeça, porque isso daí é uma coisa que a internet fala muito, né? Condena a fruta, porque não pode, porque fruta, porque tem frutose, porque não sei o quê, porque faz engordar. Gente, esquece isso. Tá? Pensa na qualidade alimentar, esquece as calorias, questão calórica, e pensa na qualidade alimentar, tá certo? Último grupo de alimentos que também é muito importante você incluir aí na sua rotina alimentar, se você quer secar, anota aí. Fontes de gorduras boas. Gorduras boas são importantes também para dar saciedade, né? Tem inúmeros benefícios, mas também ajudam a dar saciedade. Carol, quais fontes de gorduras boas eu posso incluir aí na minha rotina? Para temperar saladas, azeite de oliva, tá? É uma excelente fonte um excelente antioxidante, e além de tudo, azeite de oliva ajuda a dar saciedade, tá? Então, sempre que você for temperar alguma salada, ou que você for fazer alguma preparação, sempre utilizar o azeite de oliva, tá? Outras fontes de gorduras boas, abacate, as oleaginosas também são muito boas, tá? Elas são muito ricas em propriedades, né? Que além de dar saciedade, também vão ajudar com os nutrientes, tá bom? Então, Carol, como que eu posso, né, aplicar isso na minha rotina? O que eu poderia colocar? Na parte do azeite de oliva, a gente pode colocar... A Gleica tá falando aqui que vinho também é antioxidante. Já colocou até um olhinho, né? Que eu sei que ela gosta de tomar um vinho aí. O vinho, ele tem boas propriedades, tá, gente? Tem, né, resveratrol, ele é um bom, né? Não é um alimento ruim, mas em pequena quantidade, tá? Não pode exagerar. Então, o que você, voltando lá às gorduras, né? As gorduras boas. Então, você pode colocar entre as refeições principais oleaginosas para você consumir. Por exemplo, eu consumi lá uma frutinha com aveia e uma porção de oleaginosas, tá? Só cuidem, gente, cuidem, porque assim, oleaginosas, eles, apesar de serem alimentos bons, né, que são fontes de gorduras boas, tem que tomar um pouco de cuidado com a quantidade, porque às vezes a pessoa acha que, vou ficar comendo o dia inteiro mastigando, né, uma castanha aqui, uma não sei o que ali, aí acabam ficando o dia inteiro beliscando isso. Tá? Não faça isso. Estipule uma porçãozinha, tá? Já deixa a porçãozinha ali separada para você consumir só naquele horário, tá? E não ficar consumindo aí demais ao longo do dia, porque também, senão, vai extrapolar a quantidade calórica, tá bom? Então, você colocar lá uma frutinha com aveia, ou, vou comer lá um pãozinho integral com ovos e uma porçãozinha de oleaginosas. Perfeito. Tá? Ou eu vou, né, algumas pessoas, quem gosta de praticar atividade física, né, que consome whey protein, misturar o whey protein com abacate, ou fazer uma vitamina de abacate lá, bater um pouquinho de leite, abacate com leite desnatado, um pouquinho de mel, fica maravilhoso. Você fazer um lanchinho desse, gente, olha quantas propriedades, tá? Leitinho lá, leite desnatado, batido com abacate, um pouquinho de mel, fica delicioso. É uma fonte de gordura boa, vai te dar saciedade, tá? E é um alimento riquíssimo em nutrientes, tá bom? Então, todos esses alimentos que eu falei aqui para vocês, todos têm uma qualidade excelente, tá? São extremamente importantes para te dar saciedade, mas principalmente para deixar o seu corpo nutrido e para que você consiga manter isso a longo prazo. Tá? Para que você pare de ficar vivendo nesse emagrece, engorda, emagrece, engorda. Porque pense, olha a variedade que você pode incluir aí na sua rotina.
E são alimentos do dia a dia, são alimentos gostosos, são alimentos apetitosos, são alimentos que você consegue trabalhar várias preparações com eles, entende? Então é algo que você não vai passar fome, que você não vai ficar sofrendo, igual lá minha paciente lá, que ficava sofrendo sentava na mesa e chorava porque não podia comer praticamente nada, né? Porque tinha que comer lá um pouquinho, só os mesmos alimentos todo dia, tá? Não precisa, isso não funciona, tá? Se você incluir esses alimentos aí na sua rotina, diariamente, tá? Constantemente, porque você precisa ter constância nos seus atos, tá? É constantemente. Fazendo isso, né, durante todo o seu dia, vai acelerar muito mais o seu processo de perda de gordura, ou seja, você vai conseguir secar muito mais rápido, mas principalmente você vai estar com o seu corpo nutrido, né, com todos os alimentos aí que você precisa, e você vai evitar que fique esse engorda, emagrece para sempre. Isso, você vai acabar com isso pro resto da sua vida, tá certo? Então, anotaram aí, gente, todos os alimentos? Quem que anotou aí? Me contem aí no chat, que eu quero saber. Então, ó, se por acaso você não conseguiu anotar, ou se você não pôde estar ao vivo comigo durante toda a live, ela vai ficar salva, tá? Fica tranquilo, vai ficar salva. Eu vou disponibilizar aqui assim que nós finalizarmos. Já vai estar disponível lá no meu feed. Então, vai lá, pega papel e caneta, anota tudo, compartilha, né, com aquela amiga, com aquela vizinha, com aquele parente que você sabe que quer muito emagrecer, mas tá cansado de ficar nessa frustração aí, que não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, tá? Que quer muito secar, mas não consegue, né? Para aquela pessoa que você sabe que deseja vestir uma roupa lá, que, né, deseja vestir a roupa que quer, mas não pode porque não se sente bem, porque não se sente confortável por estar acima do peso, tá bom? Manda para essa pessoa, tá? Manda, que eu tenho certeza que vai ajudar. E eu quero que vocês apliquem, tá, gente? Porque não adianta só anotar, a gente tem que partir para ação, tá? Quando você quer que realmente aconteça algo, a gente tem que, claro, primeiro aprender e depois aplicar, porque sem ação não tem resultado, tá bom? Então, quero que vocês se comprometam comigo aí, coloquem em prática, primeiro excluindo todos aqueles hábitos lá que eu falei, tudo aquilo que eu falei que não é para fazer. Se você estiver fazendo, para. Ou se você estiver pensando em fazer, nem coloque em prática, tá bom? E inclua na sua rotina alimentar essas opções de alimentos que eu passei aqui para vocês, que eu tenho certeza que vão potencializar o seu processo de perda de gordura e vão fazer você secar, ó, rapidinho, tá bom? Gente, temos perguntas? Vocês têm alguma dúvida? Se tiver, agora é a hora de perguntar, tá bom? Mas se por acaso você, né, não mandar a sua pergunta aqui, pode me mandar. Se você ficar com dúvida depois, me manda por direct ou deixa lá no comentário da live que eu vou responder para você, tá bom? Gente, então é isso. Acho que não temos nenhuma pergunta no momento, tá? Gostaria muito de agradecer a presença de todos. Semana que vem teremos mais live, na quarta-feira, estarei ao vivo aqui com vocês às 20 horas. Eu vou avisar vocês o tema um pouquinho antes, tá? Para vocês já saberem daí do que a gente vai conversar. Mas estejam ao vivo comigo, tá? Estejam ao vivo, anote suas perguntas. E eu quero que vocês venham me contar se vocês estão aplicando aí tudo que vocês aprenderam aqui nesse nosso bate-papo hoje. Eu quero saber se vocês estão aplicando, estão partindo para ação, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite, obrigada pela presença de todos. Um beijo. Até mais.